Vamos nós falar aqui com a Mônica de Bolle, dessa vez sobre segurança alimentar. Eu quero trazer alguns dados para daí ouvir a Mônica. Já tive essa conversa com ela aqui há alguns anos, durante a pandemia, né? A gente falou sobre a desestruturação da Conab, lá no período Temer. A Mônica fez uma abordagem histórica que embasou muita pesquisa e leitura minha. Depois ela nem faz ideia disso, mas ela deu assim o início para uma leitura ali minha. Eu acho que hoje ela pode fazer a mesma coisa aqui por você. Antes, os dados, tá? Vou trazer aqui a France Press, a AFP, com dados da insegurança alimentar no mundo, os mais recentes. Daqui a pouquinho o Brasil, antes Globo. Vamos lá. A insegurança alimentar piorou no mundo em 2023 e quase 282 milhões de pessoas precisaram de ajuda de emergência devido aos conflitos, em particular em Gaza e no Sudão, aos eventos climáticos extremos e à crise econômica. As informações são de um relatório publicado nesta quarta-feira por 16 agências das Nações Unidas em parceria com organizações humanitárias. Ainda segundo o documento, o número de pessoas em situação crítica aumentou em 24 milhões na comparação com 2022. Tá aí. Então, ó, é um relatório bruto, tá? 16 agências da ONU envolvidas para constatar que, em 2023, 282 milhões de pessoas precisaram de ajuda para comer. Isso é absurdo, é mais gente que o Brasil inteiro, assim. Eu não sei, me parece um absurdo moral existir esse número de famintos no mundo, né? Mas agora vamos para os dados do Brasil. Dessa vez aqui vai ser um texto rápido, uma indicação de leitura do O Globo. Eu acho que é a reportagem recente mais completa sobre o assunto, tá? E ali você vai ler que a fome ainda está atingindo no Brasil 8 milhões e 600 mil pessoas. Esse patamar recuou porque a gente chegou a ter 33 milhões na pandemia. Mas ainda está pior do que era há 10 anos. Quer dizer, a gente retrocedeu, não conseguiu recuperar o avanço que a gente teve aí nessa que é a questão, assim, acho que mais básica, mais vital, né? E aí, Mônica, eu acho que você pensa como eu a respeito disso, assim. Eu acho que para a humanidade não ia ter conquista mais incrível que eliminar a fome, assim. Para mim ia ser um feito que ia me dar orgulho da minha espécie, sabe? Tipo colocar um homem na Lua, um homem em Marte. Nossa, que conquista científica, curar o câncer, que conquista medicinal. Vencer a fome. Nossa, que conquista moral. Quem acredita em Deus pode ter certeza que Deus ia ficar orgulhoso nessa hora. Sabe, Mônica? E esses números são aterradores, é um problema para o futuro, né? E a gente meio que não está sabendo lidar, né? Visto a desarticulação das políticas públicas que vieram nesse âmbito aí lá em 2016. Foi você que me contou. Pois é, e de novo, a questão da segurança alimentar passa por coordenação e cooperação. Então, se a gente for olhar para o mundo se a gente for olhar de cima para baixo, né? Então, o mundo para ir para o Brasil, a questão da segurança alimentar, ela, assim como as questões de saúde pública, assim como as questões climáticas, ela é uma questão que exige cooperação e coordenação num mundo em que, como nós falávamos no bloco anterior, num mundo em que está cada vez mais, onde a fragmentação é cada vez maior. Então, no mundo que não está indo para a cooperação e para a coordenação, mas sim para o seu oposto, para o isolacionismo, cada um por si. Né? Cada um lida com os problemas a seu modo. E desse jeito nós não vamos resolver as grandes questões que nos atingem. Inclusive porque a questão da segurança alimentar, ela está fundamentalmente atrelada às mudanças climáticas. Então, aquelas localidades no mundo onde hoje existe muita insegurança alimentar, e aí a gente pode ficar só nas Américas, se a gente quiser. Então, pega a América Central, pega uma parte da América do Sul, pega uma parte do Brasil mesmo. A gente sabe que há regiões, há bolsões nessas localidades em que a segurança alimentar é um problema, e é um problema que nós não conseguimos resolver e que está se agravando por conta das mudanças climáticas. Porque nós sabemos, por exemplo, que uma das coisas que acontece com mudanças climáticas é que os ciclos de chuva se alteram completamente, os ciclos hidrológicos ficam completamente alterados. Esse efeito a gente já está vendo na América Central há tempos.
Então, os países que têm enviado, a gente falava de Estados Unidos, então estou conectando tudo que a gente falou até agora na questão da segurança alimentar. Todo o problema imigratório aqui para os Estados Unidos, em parte, passa por insegurança alimentar. Uhum. Porque naqueles países da América Central que enviam mais imigrantes aqui para os Estados Unidos, que hoje ficam barrados na fronteira do México com os Estados Unidos, essas pessoas, em grande medida, são pessoas que perderam a capacidade de subsistência que antes tinham com as suas fazendinhas, com seu pequeno pedaço de terra e tal, porque essas regiões já não são mais produtivas, elas já não conseguem garantir a sua própria segurança alimentar. Então, uma parte enorme do problema imigratório aqui para os Estados Unidos tem a ver com segurança alimentar. E nada está sendo feito para lidar com esse problema. No caso brasileiro, mudanças climáticas, para além da pandemia, a pandemia já foi uma catástrofe que exacerbou muita coisa, inclusive por respostas de política pública erradas no governo Bolsonaro, e ainda bem que a gente conseguiu fazer, e foi a sociedade civil quem fez, para que fique claro quem nos ouve, não foi o governo Bolsonaro. Fomos nós que nos juntamos, vários grupos que se juntaram para pressionar o Congresso e fazer o auxílio emergencial. Não fosse o auxílio emergencial, muito mais gente estaria na situação de insegurança alimentar e fome do que nós vimos. E olha que nós vimos um aumento gigantesco no Brasil de pessoas nessa situação. Então, assim, essa é uma questão seríssima, gravíssima e que exige, de novo, uma capacidade de visão, de vislumbrar os problemas que vêm pela frente e atuar antes que esses problemas se materializem, que não existe no Brasil. Então, a gente volta àquela questão inicial lá: não temos uma cultura de prevenção. Isso afeta também esse problema da insegurança alimentar. A insegurança alimentar existe porque a gente nada faz para prevenir. Porque não é que falte alimentos para o mundo inteiro, eles não faltam. Você tem alimentos sendo produzidos em outras partes do mundo. O que falta é a cooperação, a integração, a capacidade de resposta que vem pela prevenção por essa união de países em prol da resolução da segurança alimentar. Tudo isso é fundamental para que você elimine ou reduza em muito a insegurança alimentar existente em várias partes do mundo e aproveite para dar conta também dos problemas que virão associados às mudanças climáticas. Mas, infelizmente, como falávamos aqui, a gente está se movendo na direção oposta. O mundo, os países estão cada vez mais isolados uns dos outros, as posturas têm sido cada vez mais isolacionistas. Essa ascensão da extrema-direita no mundo, a extrema-direita é uma extrema-direita que defende, e a gente pode falar dela como algo unificado, porque muitas das pautas são as mesmas, Uhum. ela é uma extrema-direita que defende precisamente esse isolacionismo, e com esse isolacionismo a gente não vai resolver esses grandes problemas humanitários que nós temos, sem contar as guerras, os conflitos e tudo o que torna uma situação ainda mais grave e ainda pior, né? Em Gaza, a gente tem crianças e pessoas morrendo de fome, assim, aos milhares, né? Lá a situação é absolutamente inimaginável, assim, é algo que a gente não consegue nem conceber, mesmo assistindo o que se passa por lá, a gente não consegue conceber, porque viver aquilo é só estando realmente no meio daquilo para conseguir entender a magnitude do que está acontecendo. Então, assim, na verdade, toda essa nossa conversa aqui, do início até o fim, ela está toda interconectada e toda interligada, chegando nesse que talvez seja o maior dos problemas, Uhum. porque como é que você assiste as pessoas, como é que você dá conta do que as pessoas precisam, que no final no final das contas é o que nós, como cientistas sociais, deveríamos fazer. Então, como é que você dá conta de melhorar as condições de vida das pessoas sem um planejamento para a segurança alimentar? Isso é o básico, né? A gente não tem nem garantia do básico.